capítulo 8 do Evangelho de João é simplesmente fantástica, porque ali nós temos uma das narrativas mais conhecidas de todo o Novo Testamento e também é o único momento em que Jesus aparece escrevendo. Muitos utilizam essa narrativa da mulher adúltera como a prova incontestável de que Jesus sabia ler e escrever. Só que, dentre vários problemas, como nós vamos ver aqui hoje, nessa narrativa, entre elas ser uma interpolação, mas nós já vamos chegar lá, é de que o verbo utilizado para Jesus estar escrevendo, como se traduz comumente Jesus estar escrevendo no chão, é a palavra egraphen, que no grego pode significar escrever, mas também desenhar. Então, abre-se aí a pergunta: Jesus estaria de fato escrevendo ou desenhando? Não seriam papel dos tradutores a nossa percepção contemporânea, que adora colocar como títulos aí de autoajuda, colocam Jesus como o maior psicólogo que existiu, o maior intelectual, o maior isso, o maior aquilo, que nos induzem a ver Jesus como um indivíduo que só poderia estar escrevendo no chão, ao invés de estar desenhando. Além disso, essa passagem, ela só é encontrada hoje no Evangelho de João. Mas um dado interessante é que quando nós nos voltamos para os manuscritos, pergaminhos mais antigos, esse material, essa narrativa, não estava no Evangelho de João. Ela era, na verdade, completamente ausente. Além disso, essa passagem também transitou por outros materiais. Ela é atestada tanto por autores, como padres da igreja, tanto como em documentos, como manuscritos, papiros, presente no Evangelho de Lucas e também no final do Evangelho de João. Ou seja, ela nem sempre estava presente no capítulo 8, abertura do capítulo 8 do Evangelho de João. O manuscrito mais antigo em que essa passagem aparece no Evangelho de João é o manuscrito Bizai, datado ali de finais do século IV, início do século V. Isso significa dizer, então, que nós estamos falando de uma passagem, um relato, que não foi escrito pelo autor do Evangelho de João. É uma clara interpolação. Não por acaso, como vocês estão vendo aí em tela, essa narrativa aparece nas versões gregas do Novo Testamento sempre entre colchetes, marcando assim que é uma clara interpolação. Além disso, a chamada patrística grega vai levar muito tempo até fazer menção a essa narrativa. O primeiro autor é Eutímio, datado do século XII. Então a gente tem um alto quantitativo aí de referências que marcam que esse material não circulou entre as primeiras gerações de cristãos. Não estava presente entre os mais antigos papiros ou entre os mais antigos manuscritos cristãos. Isso significa dizer que a ideia de uma Bíblia como inerrante, uma Bíblia que não sofre adulterações, como alguns projetos de lei aí querem impor um único tipo de tradução para impedir interpolações, adulterações na Bíblia. Mas percebam, nós já temos uma narrativa que é uma interpolação. Além disso, quando a gente olha algumas referências antigas a esse material, como de Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, é interessante que eles também fazem uma observação
muito curiosa sobre essa passagem. Eu destaco aqui o comentário de Agostinho, em que ele confessa que essa narrativa não estava presente em todos os manuscritos. E ele vai alegar que a razão era um incômodo, desconforto de que alguns homens estavam tendo, de que essa passagem estaria proporcionando ou inspirando mulheres a cometerem o adultério, e por isso ela estaria sendo descartada. O fato é que essa é mais uma evidência de que esse material não estava presente originalmente na Bíblia ou nos textos que compõem os evangelhos canônicos. Então a gente tem aí um longo processo de inserção. A gente até tem um Eusébio tentando explicar que Papias faz referência a uma mulher adúltera, mas o relato que Eusébio atribui a Papias é diferente do que a gente encontra hoje no capítulo 8 do Evangelho de João. E se não bastasse tudo isso, essa passagem ainda é problemática, ou melhor, demonstra que é uma clara interpolação por um outro motivo. Ora, nós vemos o relato, vamos recapitular aqui. O episódio é um Jesus que está ali escrevendo ou desenhando no chão, e uns escribas e alguns fariseus levam até ele uma mulher adúltera, uma mulher que teria traído o companheiro. Ora, mas se nós estamos falando de um Jesus, fariseus, escribas, nós estamos falando de um universo judaico. Então, o que diz os textos, a literatura judaica sobre a questão do adultério? Para isso, a gente precisa recorrer a dois passos. O primeiro deles é o livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, que diz: se um homem cometer adultério com a mulher de um outro homem, com a mulher do próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E a outra passagem diz o seguinte: e se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tirar a vida, sim, é este o caso. Essas passagens que a gente acabou de ler, ficam claro que a pena é uma pena de morte e que ela é aplicável tanto à mulher quanto ao homem. Mas ora, a narrativa não apresenta o homem em cena. Apenas a mulher está sendo julgada. Então, isso demonstra o quê? Que o autor dessa passagem, desse episódio da mulher adúltera, simplesmente ignorou o que as normas, a tradição judaica fala sobre a questão do adultério. Então, isso invalida o fato, mais uma vez, da gente pensar em um Jesus judeu que estaria tendo passando, rabiscando, escrevendo, e ali chegam fariseus, escribas, pedindo que ele aplique a lei de Moisés. Então, como ele poderia aplicar a lei de Moisés se o contexto já foge por completo dessa realidade judaica? E ainda tem um outro detalhe: a morte por apedrejamento só é explicitada quando a mulher que é violada, ela era virgem. Ora, então a gente tem vários problemas aí nessa narrativa. Então, essa narrativa, nesse sentido, não se sustenta como, primeiro, uma possível narrativa histórica sobre a vida missionária de Jesus. Ponto 2. Essa narrativa claramente não foi escrita pelo autor do Evangelho de João.
ela é uma narrativa que parece estar correndo de forma independente e que tem muito mais ligações, conexões com o material lucano, ou seja, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, e que, num dado momento, ela foi agregada ao Evangelho de João, mas ainda assim transitando. Alguns escribas colocando no capítulo 8, outros colocando no final do texto, no final do Evangelho, até que conhece essa versão que a gente tem hoje em qualquer Bíblia que você abra aí, estará no capítulo 8. Mas isso é a maior prova concreta de que esse episódio é uma clara interpolação dentre tantas outras existentes na Bíblia. E de que essa passagem não faz sentido para se defender que Jesus sabia ler e escrever. Ela é uma clara invenção tardia, produzida certamente por algum escriba que achou a narrativa interessante, atendendo os seus interesses teológicos e produz esse material. Galera, era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, compartilhem com seus amigos, cogitem de se tornarem membros aqui do canal. Isso é de suma importância para que esse canal, que é de divulgação científica, cresça e chegue cada vez a mais pessoas. E até a próxima!